Fernando Pamplona, a voz de trovão que revolucionou o carnaval, por Leonardo Bruno. Se a história do carnaval fosse um roteiro de filme, Fernando Pamplona seria aquele personagem responsável pelo plot twist, o ponto de virada na trama. Com ele, a magia se fez. As escolas de samba saíram do lugar de patinho feio da folia, ofuscadas por ranchos e grandes sociedades, para o posto de grandes estrelas das avenidas, produto exportação made in Brasil, a maior marca do carioca Way of Life. Não, Pamplona não foi protagonista único dessa transformação. Como em toda construção cultural coletiva, essa narrativa tem numerosas figuras fundamentais que também contribuíram para a virada de chave. Mas sim, é inegável, ele foi um importantíssimo agente catalisador da mudança e deixou seu nome escrito em letras garrafais na festa. Não se pode falar na função do carnavalesco sem partir desse carioca de 1,86 m de altura, voz de trovão e convicções firmes. Depois dele, tudo o que se criou teve como referência a obra que construiu. Esse enredo nasce carregado de poesia, já que brota de uma paixão avassaladora. Em 1959, ao ser convidado para ser jurado dos desfiles, o então cenógrafo do Teatro Municipal se encantou com o Salgueiro, agremiação novata, fundada havia pouco mais de 5 anos. Num tempo em que as escolas contavam, cheias de salamaleques, as epopeias da historiografia oficial, a Vermelho e Branco homenageava um artista, Jean-Baptiste Debré, e ousava, trazendo encenações das gravuras de Debré no lugar das alegorias, assim como figurinos criados a partir dos traços do pintor, fugindo da estética carnavalesca. Coração aos pulos, no ritmo da batida do surdo salgueirense, Pamplona deu nota máxima para a escola. A revolução estava começando e ele queria fazer parte daquilo. Imagens. Foto em preto e branco de Fernando Pamplona em 1973, tomando um cafezinho. Página ao lado. Fotos em cores. Os famosos estandartes criados por Pamplona para acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1970, com o enredo Praça 11, Carioca da Gema. No ano seguinte, foi convidado para ser carnavalesco do Salgueiro. E engana-se quem pensa que aquela era uma junção de mundos antagônicos, com um acadêmico de belas artes pisando pela primeira vez no terreiro da cultura popular. Pamplona já tinha contato com grupos como o Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento, a Orquestra Afro-Brasileira de Abigail Moura e o Teatro Popular Brasileiro de Solano Trindade. As coisas do povo não eram novidade para ele. Ao mesmo tempo frequentava a intelectualidade, trabalhou no Copacabana Palace e tinha prestígio no meio artístico e nas rodas da imprensa. Esse foi o borogodó que esculpiu sua visão de mundo, ter frequentado realidades tão distantes, misturando as influências na concepção de seus carnavais. Pamplona se tornou uma espécie de túnel Rebouças da folia, unindo Zona Sul e Zona Norte na mesma avenida. E assim se fez a Revolução Salgueirense, que nas décadas de 1960 e 1970 trouxe enredos predominantemente negros para a passarela, associados a um apuro estético mais próximo dos teatros e das galerias de arte. Antes de 1960, a temática afro já havia sido abordada no carnaval, mas aquela era a primeira vez que uma escola se propunha, como filosofia duradoura, a contar histórias de personagens marginalizados com um visual tão deslumbrante. E obtendo resultados expressivos. Foram 7 títulos em 16 carnavais, a maior máquina de vitórias da época. Por isso, o Salgueiro de Pamplona fez história. Abro um parêntese para citar 2 outros alicerces dessa revolução, segundo o próprio Pamplona, Nelson de Andrade e Arlindo Rodrigues. Presidente do Salgueiro, Nelson foi quem primeiro vislumbrou as transformações que estavam por vir.
não aceitava as alegorias rudimentares observadas nas outras escolas, exigia desfiles visualmente atraentes e estimulava enredos que fugiam ao lugar comum, como o Navio Negreiro, de 1957, e a homenagem a Debré. Criador do lema "nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente", Nelson de Andrade enxergou no Salgueiro o terreno fértil para as mudanças e, em Pamplona, o nome ideal para liderar o movimento. Arlindo Rodrigues era o figurinista do Teatro Municipal que Pamplona convidou para dividir os trabalhos no barracão. A dupla se complementava. Pamplona era técnico e conceitual. Arlindo era intuitivo e estético. A soma gerou a combustão perfeita para a criação de um desfile de escola de samba. Arlindo teve importância tão grande na Revolução que 2 dos carnavais mais marcantes no período levam apenas sua assinatura, nos anos em que Pamplona foi para a Europa numa viagem prêmio do MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Chica da Silva e Chico Rei. Imagens. Foto em preto e branco. A influência concretista aplicada por Pamplona no desfile da Acadêmicos de Salgueiro de 1960, com o enredo Quilombo dos Palmares. Foto em preto e branco. Isabel Valença no Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1964, no enredo Chico Rei. Foto em cor. Ala das Baianas do Acadêmico do Salgueiro no desfile de 1967, no enredo História da Liberdade no Brasil. Foto em preto e branco. Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1967, cujo enredo foi História da Liberdade no Brasil. Além de Nelson e Arlindo, a Revolução Salgueirense foi protagonizada por diversos outros artistas que contribuíram para que o Salgueiro fosse tão inovador e vencedor, como Noel Rosa de Oliveira, Casimiro Calça Larga, Joãozinho 30, Bala, Tia Maria Romana, Geraldo Babão, Laíla, Djalma Sabiá, Paula do Salgueiro, Anescarzinho, Zuzuca, Isabel Valença e tantos outros. Mas o assunto aqui é Pamplona, então fecha o parêntese. A escolha de Zumbi dos Palmares como enredo em 1960, logo em sua estreia como carnavalesco, já mostrou que Fernando Pamplona não estava indo ao carnaval a passeio. Àquela altura, Zumbi não era um personagem tão representativo. O desfile foi um dos responsáveis por popularizar a luta do líder quilombola. Esta seria a tônica das temáticas percorridas por Pamplona: contar histórias pouco conhecidas dos brasileiros, celebrar heróis ligados ao povo. Com esse conceito, surgiram enredos como Aleijadinho, 1961, História da Liberdade no Brasil, 1967, Dona Beija, 1968, A Festa para um Rei Negro, 1971, além das odes metalinguísticas aos heróis do Carnaval, História do Carnaval Carioca, 1965, A Praça 11 de Tia Ciata, 1970 e Mangueira, 1972. Esse elenco fascinante de ideias, observado em conjunto, mostra que o Salgueiro foi revolucionário porque tinha uma ideologia bem definida. Mas a genialidade de Pamplona não aparecia apenas quando sua obra estava em cena. Nos bastidores, o carnavalesco deixou suas digitais ao se destacar como um grande criador de equipes. A ideia de reunir talentos para fabricar um desfile, o que mais tarde se chamaria Comissão de Carnaval, se solidificou com os extraordinários times formados por Pamplona no Salgueiro. Para ter uma ideia, em 1971 e 1972 estiveram juntos sob o mesmo barracão Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30, Rosa Magalhães, Lícia Lacerda e Maria Augusta. O maior Dream Team da história da folia, ninguém há de negar. Imagens. Fotos em preto e branco. Vendedor de mercado de Salvador do Acadêmicos de Salgueiro no desfile de 1969, em Bahia de Todos os Deuses.
Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1970, no enredo Praça 11, Carioca da Gema. Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1970, no enredo Praça 11, Carioca da Gema, alegorias feitas com material de demolição e manequins. Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1971, em Festa para um Rei Negro. Renato Lage e Max Lopes são outros nomes que começaram como assistentes de Pamplona. Ele selecionava os novatos entre seus alunos na Escola de Belas Artes ou nos locais onde trabalhava, como o Teatro Municipal e a TVE. Mais do que o olhar clínico para identificar aqueles que se destacariam entre bordados e paetês, o mestre tinha consciência de que a função de carnavalesco exigia múltiplas habilidades: concepção de enredo, desenho de figurinos e cenários, decoração, relação com a comunidade, administração de barracão, entre outras. E que era impossível reunir tantas qualidades em alto nível num só profissional. Por isso, se cercou de muita gente, formando grupos com talentos complementares. E vale ressaltar, sem ganhar um tostão, porque fez todos os carnavais de forma amadora, por amor ao Salgueiro. Olhando em retrospectiva, parece contraditório que ele tenha se tornado símbolo dos carnavalescos, o pai de todos, ofício que hoje em dia representa o profissional centralizador que ganha todos os louros pelo trabalho de um barracão inteiro, e que é o emblema máximo da profissionalização do carnaval, recebendo salários mais altos do que os de qualquer sambista que passe pela avenida. Altas doses de ironia momesca. O fato é que Pamplona, mais do que cenógrafo ou figurinista, foi um grande pensador, refinado formulador de ideias. Ele vocalizava conceitos de forma clara e objetiva, liderando com facilidade as equipes que construiu e estabelecendo relações potentes com os outros setores da agremiação. Não à toa, quando abandonou os barracões em 1978, se destacou em funções que exigiam uma análise apurada da festa, vista à distância. Primeiro criou enredos para outros carnavalescos, como Bum Bum Paticumbum Prungurundum, que deu o título de 1982 para o Império Serrano, sob o comando das discípulas Rosa Magalhães e Lícia Lacerda. Nos anos de 1980 e 1990, teve presença marcante nas transmissões dos desfiles, se tornando um dos comentaristas mais lúcidos da TV, com análises ferinas, verve afiada e uma defesa contundente dos valores caros às escolas de samba. Até meados dos anos 2000, fez parte do júri do Estandarte de Ouro do jornal O Globo, mais que um prêmio, um espaço de reflexão sobre a arte carnavalesca, onde Pamplona também brilhou. De jurado a carnavalesco, passando por analista, sua voz sempre ecoou nas avenidas do carnaval carioca, seja contando histórias necessárias em forma de enredo, seja defendendo os sambistas aos gritos em seus comentários. Pamplona impactou extraordinariamente os desfiles por meio de suas ideias ao longo de décadas. Ainda hoje, mais de 10 anos após sua morte, com seus discípulos diretos pendurando as fantasias, ele se faz presente nos discursos e nas obras de Leandro Vieira, Gabriel Haddad, Leonardo Bora e de toda uma geração que nem sonhava em nascer quando o mestre botava seu bloco na rua. Já houve um carnaval sem Pamplona, mas nunca mais haverá um carnaval sem ele. A primeira vez que conversei com Fernando Pamplona foi em 2003, para uma reportagem sobre o cinquentenário do Salgueiro. Resolvi reunir 3 carnavalescos icônicos: Pamplona, Renato Lage e Joãozinho 30. Renato e João comandavam os barracões de Salgueiro e Grande Rio, atarefadíssimos a poucos dias do carnaval. O pai de todos já estava aposentado, mas foi ele quem determinou o dia e a hora do encontro em seu restaurante preferido no centro do Rio, o Salsa e Cebolinha. Como nos velhos tempos, os discípulos acataram a decisão do mestre e apareceram na data marcada. O trio trocou reminiscências e elogios mútuos, até que Renato puxou a cantoria. Bahia, os meus olhos estão brilhando.
Pamplona, que não era de soltar a voz, começou a batucar timidamente na mesa, mas logo se juntou ao coro com Joãozinho. Eufórico, me uni aos bambas e no final estávamos todos de pé, abraçados. Zum, 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 capoeira mata um. Imagem, foto em preto e branco. Abertura do desfile do Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval de 1978, no enredo do Iorubá à Luz, a Aurora dos Deuses. 10 anos depois, fui convidado a ingressar no júri do Estandarte de Ouro, justamente na edição em que Pamplona foi premiado pelo conjunto da obra. Ótima forma de sinalizar para o novato os valores que aquela cadeira de jurado carregava. Antes disso, no pré-carnaval de 2013, fiz uma homenagem a ele num evento que eu organizava no Jornal Extra, chamado Carnaval Histórico. O tema era o Salgueiro, e juntamos nomes como Djalma Sabiá, Almir Guineto, Zuzuca, Rosa Magalhães e tantos outros. Pamplona recebeu a placa das mãos de Renato Lage e discursou emocionado. Depois de deixar o palco, ao ouvir a fala de Zuzuca, retornou, pegou o microfone novamente e fez o que nunca fazia em público, cantou. A plateia do Imperator o acompanhou em peso. Vem chegando a madrugada, oh, oh, o sereno vem caindo. Na saída da festa, ainda com os olhos marejados, Pamplona veio me agradecer. Eu lamentei. Pena que muitos dos que fizeram essa história não estavam aqui, disse, citando os já falecidos Arlindo, Calça Larga e Nelson Andrade. Ele me respondeu com uma piscada de olho. Estavam, sim. Você não viu? No fim do primeiro semestre de 2013, fui à casa de Pamplona entrevistá-lo para o meu livro sobre o Salgueiro, Explode Coração. Ficamos horas conversando na companhia de sua esposa, a querida Zeni, naquela que provavelmente foi a última longa entrevista do mestre. Pouco depois, em setembro, ele nos deixava. Antes de ir embora, já no corredor de saída, relembrei a homenagem do Carnaval Histórico e agradeci por ele ter dado aquele show no palco. Pamplona disse que foi uma noite muito feliz. Eu então citei a apresentação que encerrou o evento, relembrando antigos carnavais do Salgueiro, ao recriar fantasias e alegorias que remetiam à época. Ele retrucou. Olha, Leonardo, a festa foi linda, mas aquelas alegorias estavam uma merda. Caímos na gargalhada. Eu abracei Pamplona pela última vez e saí de lá com a certeza do privilégio de ter conhecido uma das figuras mais geniais da cultura brasileira. Imagens. Fotos em preto e branco. Adélia e Fátima representando a feijoada, Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1977, em Do Cauim ao Efó, com Moça Branca, Branquinha. Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1978, no enredo do Iorubá à Luz, a Aurora dos Deuses. Imagem. Desenho de Pamplona feito para Rosa Magalhães para o desfile de 1990, assinado pela carnavalesca, cujo enredo foi Sou Amigo do Rei, acervo Fábio Fabato. Imagem. Foto em preto e branco. Bateria do Salgueiro no desfile de 1978, no enredo do Iorubá à Luz, a Aurora dos Deuses. Imagens. Croquis desenhados em preto e branco. Acadêmicos do Salgueiro, enredo Quilombo dos Palmares, 1960, nanquim em papel vegetal, acervo Ricardo Lourenço. Acadêmicos do Salgueiro, enredo Quilombo dos Palmares, 1960, nanquim em papel vegetal, acervo Ricardo Lourenço.